Olá, criaturas! Estou trazendo aqui para vocês hoje o tema arranjo simples. É uma continuação ainda de análise combinatória, tá? A gente viu no vídeo anterior permutação simples, hoje a gente vai ver arranjo simples, ok? Primeiro, por que é que esses dois assuntos têm um nome simples? Porque a gente ainda não está trabalhando com repetição de elementos. Então, a permutação simples ela não repete elementos, não tem elementos repetidos, e o arranjo simples também não tem elementos repetidos, ok? Mais para frente vocês vão ver permutação com repetição, arranjo com repetição. Tem um outro assunto chamado combinação também, tem o simples e com repetição também, ok? Mas por enquanto vamos para o arranjo simples. Vou trazer aqui para vocês logo o exemplo para a gente tentar ver a diferença entre arranjo e entre combinação. Suponha que de uma pilha com 8 livros, deve-se escolher 5 livros para serem colocados em determinada ordem em uma prateleira, certo? Então, aqui eu já consigo perceber a diferença do arranjo para a permutação, ok? Lá na permutação, a gente viu que nós temos que usar todos os elementos. Aqui em arranjo, eu não irei utilizar todos os elementos. Vejam, eu tenho 8 livros, mas eu só vou usar 5. Então, eu não estou usando todos os elementos. Isso é que diferencia o arranjo da permutação. Mas eles têm algo em comum. E eu vou trazer aqui os tracinhos para explicar logo esse algo em comum dos dois. Certo? Então, aqui, ó, tenho 5 livros. Vamos imaginar que um desses livros é um livro de matemática. Então, se eu colocar o livro de matemática aqui nesse primeiro espaço, eu tenho uma organização da minha prateleira. Se eu fizer outra organização ainda com o livro de matemática, mas ele aqui no meio, já é uma organização diferente da primeira. Se o livro de matemática estiver aqui no último espaço, também é uma organização diferente das outras duas. Então, a ordem dos elementos influencia no arranjo simples, tá? Então, se a ordem influencia, mas eu não vou usar todos os elementos, isso é arranjo, certo? Se a ordem influencia, mas eu vou usar todos os elementos, é permutação, ok? Essa é a diferença entre o arranjo e a permutação. Então, vamos resolver essa questão aqui, ainda sem ser por arranjo. Vamos só analisar ela pelo princípio da contagem. Vejam, aqui para o primeiro livro da prateleira, eu tenho 8 livros para escolher, ok? Se eu já escolhi um aqui, sobram 7 para o segundo espaço. Se eu já escolhi 2, sobram 6 para o segundo espaço. Se eu escolhi 3, sobram 5. Se eu escolhi 4, sobram 4. E aí vocês já viram lá no princípio fundamental que é só a gente multiplicar aqui, né? E o resultado dessa multiplicação dá 6.700 maneiras diferentes de se arrumar esses 5 livros aí. 5 livros que eu vou tirar de um grupo de 8, né? Tem isso, ok? Essa é a forma usando o princípio fundamental da contagem. Mas eu vou mostrar para vocês primeiro a fórmula completa do arranjo e mais para frente eu vou mostrar a fórmula reduzida. A fórmula reduzida que é muito mais rápido da gente fazer. Então não assuste com essa fórmula que eu vou mostrar agora, porque ela quase não é usada, certo? É usada em algumas questões bem específicas. Então, a fórmula do arranjo completa, eu começo com esse símbolo, ó, arranjo de n PAP, certo? A gente vai ler assim, ó, arranjo de n elementos tomados PAP, certo? Então, n é a quantidade de elementos e P é a quantidade em cada grupo. Como assim cada grupo? É a quantidade que eu vou utilizar. Lembrando que no arranjo a gente não utiliza todos os elementos, né? Então, P é a quantidade daquele grupo maior, a quantidade que eu vou utilizar. Isso lá em conjunto a gente chama de subconjunto, né? Se vocês ainda lembrarem. Então, continuando, a fórmula completa do arranjo é essa daqui, ó. N fatorial sobre N menos P fatorial. Certo? Então, vamos fazer a questão anterior por essa forma. N, que é a quantidade de elementos, lá na questão eu tinha 8 livros, que é a quantidade de elementos. P
é a quantidade que a gente vai usar desses elementos, a quantidade em cada grupo, que é 5. Então, lendo aqui, eu tenho um arranjo de 8 elementos tomados 5 a 5, porque eu vou fazer os grupos com 5 livros, né? Continuando, eu vou substituir, ó, no lugar onde tem o N, que são esses dois lugares, vai ter o 8 agora, e no lugar do P, 5. Faço essa subtração aqui, vai dar 3 fatorial. E aqui eu vou usar aquela técnica de estender esse 8 fatorial até eu poder eliminar o 3 fatorial. Se você não lembra isso, volta lá no vídeo de fatorial. Então, o 3 vai ficar igual e eu vou estender o 8. Então, o 8 vai ficar 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. E aí eu elimino o fatorial que está em cima com o fatorial que está embaixo. Fiquei só com isso aqui, né? Que a gente já viu que o resultado é 6.720 maneiras. Nesse momento você está pensando aí, mas a outra forma não é bem mais rápida de fazer? E você tem razão, é muito mais rápido de fazer da outra forma. Eu estou mostrando a fórmula completa para que agora eu mostre para vocês a forma reduzida, que eu ainda acho mais rápida do que a primeira que eu mostrei, que é a anterior, né? Então, continuando, aqui a mesma questão e eu vou resolver ela agora pela fórmula simples, a forma rápida. Então, o símbolo continua o mesmo, né? Arranjo de N, P a P. Ok? E aí, eu sei que o meu N aqui, a quantidade de elementos é 8. E o meu P é a quantidade que eu vou usar, né? Que é 5. Então, prestem atenção para ver como isso fica muito mais rápido depois que a gente entende esse outro formato. Ó. Eu vou começar um fatorial do 8 e eu vou parar quando eu tiver 5 fatores, certo? Vou falar de numa linguagem mais diferente. Eu vou começar um fatorial do 8 e eu vou parar quando tiver 5 números. Caso a gente diz fatores, vocês se enrolam aí. Então, quando eu tiver 5 números, não é parar no número 5, tá? É parar quando eu tiver 5 números. Então, preste atenção, ó. 8 fatorial vai ser multiplicando com os anteriores, né? Vezes 7, vezes 6, vezes 5. Ó, o 5 apareceu, mas não é para parar no 5. É para parar quando eu tiver 5. Aqui eu só tenho 4, eu preciso de mais um. Então, vezes 4. Olha, um fatorial começando no 8 e terminando quando eu tiver 5 números. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Que a gente já viu aí nas duas anteriores, que é 6.720 maneiras. Essa forma aqui, quando você entende ela, ela é muito mais rápida. Principalmente quando eu olho a questão e eu identifico que é um arranjo, eu já venho direto para isso aqui. Sem precisar dos tracinhos, famosos tracinhos, né? Se é um arranjo simples, eu venho direto para essa fórmula, que é bem mais rápido de fazer. Então, vamos ver um outro exemplo. Utilizando apenas os algarismos 1, 2, 3 e 4, quantos números naturais de dois algarismos distintos podem ser formados? Vamos lá. Eu tenho 4 elementos e eu não vou usar todos eles. Então, isso é um arranjo. A ordem influencia, né? Porque eu posso fazer, né, com dois algarismos, eu posso fazer 12 e eu também posso fazer 21. Então, a ordem influencia, só confirma que isso aqui é um arranjo, certo? Se eu usasse todos os algarismos aqui, seria permutação. Mas como eu vou usar em grupos de 2, isso é um arranjo. Então, é um arranjo de 4 elementos tomados de 2 a 2. Ok? Tomados 2 a 2. Então, os grupos com 2 apenas, né? Então, usando a regrinha anterior, eu vou começar um fatorial do 4 e parar quando eu tiver 2 números. Então, é 4 vezes 3. Já tenho 2 números. 4 vezes 3, 12. Resultado, posso fazer 12 números naturais de 2 algarismos distintos, né, sem repetir, usando esses 4 algarismos aqui. Então, muito mais rápido até do que a gente fazer os famosos tracinhos, ok? Identifiquei que arranjo é muito mais rápido da gente fazer, se é arranjo simples, ok? Vamos para o último exemplo. Uma construtora vai construir 6 casas, sabendo que há 10 opções de planta para cada casa e que uma mesma planta não poderá ser utilizada mais de uma vez. De quantas maneiras as 8 casas, as 6, né? Eu botei 8 aqui, não sei porquê. As 6 casas podem ser construídas de acordo com essas opções de plantas. Então, vamos lá. Eu tenho 6 casas
que vão ser construídas, mas eu tenho 10 opções de planta, ou seja, eu tenho 10 elementos e eu só vou usar 6. Aqui diz que não pode ser utilizada mais de uma vez, então não há repetição, é arranjo simples. E aí você deve estar se perguntando agora, sim, mas e a ordem? A ordem da construção das casas influencia? Influencia, pense em uma rua. Como é que você reconhece aquela rua quando você está passando? É pelo formato das casas, não é? Onde é que você está mais ou menos na rua? Você reconhece pelo formato da casa, pelas plantas das casas. Então, a ordem em que vai ser construída influencia no meu resultado, ok? Então, continuando, eu tenho um arranjo de quantos elementos? 10, que vão ser usados apenas 6, em grupos de 6 em 6. Então, eu vou fazer um fatorial começando no 10 e vai terminar depois de 6 números. Então, é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Cuidado para não atrapalhar aqui, ó. Eu cheguei no 6, mas não é para chegar no 6. É para ter 6 números. E aqui eu só tenho 5. Então, eu vou fazer mais um vezes 5. Então, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. É um fatorial começando no 10 e terminando no 5. Multiplicando isso aqui vai dar 151.200 maneiras diferentes de fazer essas 6 casas, ok? Esse é o resultado final. Então, é isso, né? O conteúdo de arranjo. Está com dúvida em fatorial? Volta no vídeo de fatorial. Não entendeu permutação? Volta lá em permutação, porque eu vou precisar muito do fatorial e da permutação para fazer o arranjo também. E mais para frente, para fazer a combinação, é que a gente precisa muito de fatorial, certo? Então, vão dando essa revisada quem não tiver aí seguro nesse assunto, ok? Então, é isso, galerinha. Se você chegou aqui de paraquedas, já não é meu aluno, se inscreve aí no canal e deixa o seu like aí. E até a próxima!